E aí, tudo bem? A gente tá num dos lugares que eu mais amo na vida e que eu recomendo muito que você, se não conhece, venha algum dia conhecer, porque é um dos lugares para fazer esse trabalho do verdadeiro autoconhecimento, da revolução de si, com bastante profundidade, seriedade e disciplina. Eu tô falando do Retiro Rosa de Nazaré. A gente já tem um vídeo aqui no canal, clique em algum lugar para vocês verem a entrevista que eu fiz com o Dino e com a Rosa. Mas não estou aqui nesse vídeo para falar sobre o Rosa de Nazaré, mas eu achei muito propício, tanto pela beleza do lugar quanto pelo que se aprende aqui, a gente abordar algumas coisas interessantes. Porque esses dias eu vi que estourou um escândalo em uma das organizações de um desses famosos gurus que promove meditação, e o pessoal estava reclamando bastante. Ó, gravar no céu aberto dá disso. Mas o pessoal estava reclamando de uma série de coisas, houve acusações de abuso que são sérias, e é claro que hoje em dia a gente tem que estar muito atento a essa ideia da idolatria, da projeção e da compensação das nossas carências nesses ditos professores, mas quando eu vi a notícia, me chamou a atenção que várias dessas acusações de abuso moral que as pessoas que eram voluntárias nesse ashram ou nesse trabalho espiritual barra meditativo faziam, eram acusações que, dentro de qualquer sanga séria, dentro de qualquer trabalho de autodesenvolvimento profundo, não fariam nem sentido, porque fazem parte do ethos do treinamento espiritual, do desfazer-se de si. As pessoas estavam acusando, dizendo assim, olha, eles nos obrigavam a pedir esmola na rua. Pois então, todo discípulo de uma sampradaya meditativa tem que fazer algo parecido. Swami Rama reclama da mesma coisa, mas fez, porque o mestre dele fala, olha, vai lá pedir esmola, porque isso vai trabalhar teu ego e tal. E pensando nisso que a gente vai fazer esse vídeo de hoje, dizendo que, olha, no fundo, será que você quer mesmo autoconhecimento? No fundo, será que você quer mesmo o processo desse autotrabalho que o caminho espiritual produz em nós? Ou você está querendo só entretenimento para o teu ego? É nesse sentido que a gente vai conversar. Se você viu essa abertura mais longa, a gente está aqui no Retiro Rosa de Nazaré. Aqui é um retiro tradicional, acho que o único na América Latina toda que tem autorização da Ordem Mevlev de ensinar o Giro Sufi como Jalaluddin Rumi, que vocês vão ver em algum lugar dessa tela, ensinou. Isso é o Giro Sufi, isso é o Giro Sufi nas pinturas antigas. E o interessante é que essa é uma das casas que produz o ensinamento tradicional da maneira como se ensinava desde sempre, adaptado à nossa realidade. É claro que quando a gente fala de caminho espiritual hoje em dia, a gente tem que pensar sobre essa adaptabilidade, sobre essa nossa capacidade de sermos permeáveis para a nossa realidade nova, traduzir os ensinamentos antigos. Mas aí quando eu estava vendo aquela notícia sobre a acusação envolvendo aquela organização daquele famoso guru, que eu respeito muito, inclusive, ele é um cara que tem um trabalho social e humanista muito grande, leva meditação para zonas de guerra, leva meditação para pessoas carentes que jamais meditariam, a ideia dele é promover uma cultura de paz e tal. Eu comecei a pensar sobre como a gente está esvaziado de propósito na nossa vida íntima, na nossa vida prática, de sorte que a gente tem fetichizado a vida espiritual, romantizado, se você preferir. Porque fizeram a gente engolir a ideia de que a gente ia para a escola, ia fazer faculdade, ia eventualmente casar. Agora casar não é mais um pressuposto, mas ainda é um pressuposto para nós ter um programinha na vida, de uma carreira, do que seria sucesso, do que seria um bem-estar. E aí a gente começa a perceber que esse jeito que venderam essa vida pré-programadinha para nós nem é tão seguro, nem é tão certo e nem é tão feliz assim. E de repente a gente encontra outros jeitos de viver. A gente descobre outras organizações e outros modos que povos desde a antiguidade sempre fizeram, como por exemplo a vida dentro dos ashrams, dentro das semahanes, dentro dos gurukulas da vida, etc. E a gente começa a achar que é muito legal quando lê, sei lá, a autobiografia de um yogi, ou o livro do Swami Rama, ou a autobiografia de um sadhu, ou o livro da Irina Tweed, ou todos esses livros que eu passo para vocês, ou A Caverna na Neve, né? A gente fala assim, uau, queria viver essa vida, uau, vou me enfiar numa caverna por 12 anos igual a Tenzin Palmo fez, uau, vou achar um sheik para me treinar igual a Irina Tweed, vou achar um mestre como o do Yogananda. Bom, primeiro que achar um mestre desses é difícil. Segundo, numa sociedade que te amamenta o resto da tua vida com a ideia do egocentrismo, da egolatria e do egoísmo,
você provavelmente está projetando a ideia de ser treinado espiritualmente, de ter um mestre, de viver essa vida idílica que você leu nesses livros ou nesses lugares, só para fugir da sua realidade da qual você não está dando conta. E no fim, o grande problema é que tentar ir para um caminho desse, para um trabalho desse, pressupõe que você pode abandonar todas as coisas. Seu trabalho, seus amigos, seus parentes, sua família, sua aparência. Só que você não consegue abandonar uma única bagaça que é a raiz de todos os problemas. Um troço que você vai ter que carregar consigo até o resto da sua vida, que é você. E aí, você lê esses livros sobre esses mestres e esses treinamentos todos e você fala assim, eu quero isso, eu quero sentir gostosinho, eu quero encontrar esse lugar onde a paz não se esgota e a alegria não cessa, eu quero achar esse lugar para mim. E é legítimo isso. É também legítimo que a gente queira aliviar os nossos sofrimentos. É também legítimo que a gente esteja atentos a possíveis abusadores vendendo o caminho espiritual. O que não é legítimo é que você suponha que, como num passe de mágica, esse treinamento de outra forma de pensar, de ser, de agir, de enxergar a realidade, possa fazer com que você magicamente se livre do seu eu mimado, que você magicamente se livre da sua preguiça, ou que você, de repente, não precise fazer esforço algum para chegar no resultado. Porque tem uma coisa em comum de todos esses caminhos. É fundamental o esforço. Mesmo quando você fala lá no livro da Irina Tweed, se você já leu, que o Bhai Sahib, o guru dela, fala, esse caminho você deixa que eu faço todo o resto, você só fica aqui e eu te conduzo. Maluco, essa mulher quase enlouqueceu, não foi nada disso que rolou. O que ele queria dizer com deixa que eu faço o trabalho é, resista aqui comigo, segura em mim que eu te levo, mas eu vou te virar do avesso. Agora, se você, floquinho de neve, como diz o meu amigo Matheus Arantes, se você não está pronto nem para pedir esmola na rua, se você acha que isso é humilhação moral, se você está tão preocupado com a sua imagem moral, com a sua dignidade, então você não entendeu nada do que é caminho espiritual. Se você pega para, por exemplo, a vida do Milarepa, eu falo que o Marpa seria condenado à cadeia na primeira semana, se fosse hoje em dia, com o que ele fez. O Marpa, o grande guru do Milarepa, e o Milarepa, o grande yogi tibetano, que é considerado um Buda no Tibete. O Marpa fez um processo de preparo espiritual do Milarepa que condicionou ele ao que a gente chamaria de tortura física. Mas o Milarepa estava muito claro do propósito dele. A gente ouve isso direto de um mestre nosso, não é não? Sim. Ó quem tá aqui de volta. Eu? Oi, gente. O que o mestre fala sobre o desejo do coração? Primeiro ele diz que a gente tem que clarificar exatamente o que a gente quer para não pedir errado. Uhum. Depois ele diz que ele vai te dar exatamente o que você pediu para ver se você dá conta. Olha só que loucura. Clarifique no seu coração exatamente o que você quer, qual é o real desejo que você persegue. E depois lembre-se, os mestres vão te dar exatamente aquilo que você pediu. E você que dê conta da consequência disso. Bom, como vocês viram, a gente teve que fazer uma breve pausa no discurso do vídeo, porque a gente está no retiro e eu não queria deixar de gravar para vocês, mas retomando o que a gente tinha falado agora há pouco, a Paty tinha falado sobre o que um dos nossos mestres disse e a importância de saber o real desejo do seu coração.
Porque é isso que vai fazer com que você permaneça perseverante e lúcido num caminho de autotrabalho. E veja, quando eu falo de trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, primeiro, não é um processo pronto e finalizado e padronizado que vai ser igual para todo mundo. Esse é talvez um dos grandes problemas, tanto da gente consumir autoajuda, como imaginar que autoconhecimento de verdade possa ser equiparado à autoajuda ou a esse nosso consumismo barato, porque, ora, cada um de nós, dentro dos seus próprios dramas, de sua própria história, por mais previsíveis que sejamos, tem sua própria maneira de lidar com as coisas. É isso que faz com que os treinamentos de mestres de verdade sejam tão magníficos, complicados e às vezes confusos para nós, porque, ora, eles querem fazer com que a gente desenvolva novos meios de enxergar a realidade, novas formas de observar a própria existência, e cada um de nós vai precisar fazer isso de uma maneira muito específica, não dá para padronizar. Então, eu lembro de uma história que diz que um sheik, um grande mestre sufi, mandou que 3 aspirantes a discípulos seus, 3 caras chegaram a um grande mestre e disseram: queremos ser seus discípulos. E aí ele mandou que esses caras lessem os textos do Omar Khayyam. Se você não sabe, o Omar Khayyam durante muito tempo foi considerado um poeta persa devasso, um cara tido um hedonista, e ele não era nada disso, ele era um mestre sufi, que usava de poemas que falava de embriaguez, de desfrute da noite e tal, para usar de uma linguagem que quebra a nossa forma ordinária de pensar. Quem fala bastante disso é o Idris Shah, nesse livro aqui, O Sufi. E aí esses 3 caras chegaram nesse mestre e falaram assim: por favor, nos ensine. E o mestre disse: olha, vocês vão passar uma semana lendo os poemas do Omar Khayyam, e daqui uma semana voltem e me contem. O primeiro deles disse assim, ele falou: e aí, o que você sentiu? Ele falou: ao ler essas coisas, eu fui capaz de pensar como eu nunca havia pensado e ver coisas como eu nunca havia visto antes. Foi isso que me ocorreu. Eu vi a realidade em ângulos muito diferentes daqueles com os quais eu estive acostumado a minha vida inteira. E o segundo disse: isso aqui não passa de heresia. E o terceiro disse: são poemas tão profundos, tocaram meu coração de maneira tão indizível. Nossa, cara, eu preciso ainda degustar e apreciar a grandeza espiritual do que o Senhor me deu. O primeiro deles foi aceito como discípulo, porque ele disse simples e honestamente: me fez ver diferente. O segundo foi mandado para outro professor: você não tem condição, você está muito apegado às ideias de moral e de sociedade certinha, o caminho espiritual não é para você. E o terceiro foi mandado estudar mais umas 2 semanas o poema do Omar Khayyam para ver o que daria para ele remover essa pretensão espiritual delirante. Vocês estão ouvindo um monte de conversa, que o retiro acabou agora, né? Sim. Foi bom? Muito bom. Foi bom para você? É sempre bom, né? Eu e a Patrícia literalmente sacrificamos os nossos automóveis cada vez que a gente sobe aqui. Tem uma mensagem aí, né, gente? Tem. Não existe caminho espiritual sem sacrifício. Não, a mensagem é: vai subir a pé. Vai subir. Aqui fica no alto de uma montanha, um jardim lindíssimo. E tem seus custos, né? Não só em relação ao nosso carro, mas assim, a gente fica aqui completamente isolados, né? Sem internet, sem telefone, sem coisa alguma. E é um momento de olhar para dentro. É um esforço. Vocês viram aqui agora eu fazendo meu giro. Dói fazer isso, né? Dói. Patrícia é boa o suficiente para saber. Ela não é professora oficialmente, mas ela ensina lá na nossa sanga pro nosso clubinho ali. A Patrícia é super professoral, tá? Ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer nos vídeos, mas eu vou dizer que ela é mais professoral que eu. Era minha melhor aluna, inclusive, tá? Ela era minha aluna estrelinha 10 anos atrás. E aí que tá, né? Ela e o Ricardo, a gente vive falando isso. Ricardo... 2 horas depois... Eu, a Paty e o Ricardo, a gente comenta muito uns com os outros que a gente acha engraçado que algumas pessoas tenham no caminho espiritual, por assim dizer, um passatempo, né? Eu vou quando dá, eu faço quando eu quero, vou do jeito que posso. Pra nós não é isso, não é que nós sejamos grandes exemplos não, né? Muito longe. Mas a gente faz isso a sério, sabe? O giro sufi mesmo, dói pra burro fazer isso, né? Dói a perna, dói as costas, dói Onde os não braços. dói, né? Onde não dói, dói emocionalmente. O cabelo, não dói.
né? Mas você vai e faz. E, nossa, tem uma hora que você tá assim e parece que tem 2 anõezinhos esfaqueando o teu ombro, assim, falando... Desce Não, esse braço. parece que são 2 gigantes mesmo. E aí você não aguenta ficar com o braço, mas você insiste. E essa é a ideia, né? Eu fiquei muito espantado quando eu vi essa notícia da galera dizendo: eles nos humilharam, estou processando o Ashram moralmente porque eles nos mandaram pedir esmola na rua. Cara, o que você está indo fazer num ashram? Não é para você ir passar seu tempo. Se você está querendo preencher teu tempo com entretenimento e conhecimento recreativo, vai fazer um curso de filosofia, sei lá, vai fazer tricô, não sei, vai fazer algum esporte. Caminho espiritual é para quem tem bravura. A bravura indômita, vigorosa o suficiente para que você, ao olhar para as cavernas aí de dentro e encontrar seus monstros, saiba como enfrentá-los, sabe? Teve alguns momentos muito importantes da minha vida, da minha caminhada espiritual, em que eu me senti parte ao meio, sabe? Eu falei até para Maria Rosa, professora daqui, eu falei: olha, eu tô sentindo que eu tô sendo cozido. Ela fez: ótimo, você tá virando alimento para quem precisa. E que eu lembrava, e eu era instruído pelos meus mestres, no meio desse sofrimento extenuante, mantenha a dignidade da prática. Mantenha a sua dignidade, sabe? Então, assim, tenha muita clareza do que você chama de autoconhecimento antes de buscá-lo. Porque o lance, né, Paty, que é foda do autoconhecimento, que você não vai saber sobre as coisas do mundo, ou sobre as coisas da vida, ou sobre as delícias que estão fora. Você vai saber quem é você. E se no processo de se autoconhecer você está tendo processos convulsionantes e repulsivos, difíceis de lidar, provavelmente é que quem você fez... Estamos encerrando em retiro. Provavelmente quem você fez de você aí dentro não está legal. Eu estou lendo um livro muito legal e muito poderoso. Esse aqui foi o Rogério lá da Teosofia que nos indicou. El fruto de las palavras inspiradas, é isso? Né? São uns comentários sobre um mestre sufi chamado Abu Madian. E tem um trecho ali, estupendo, dentre tantos outros textos estupendos, em que ele diz assim, que aquele que está buscando as obras ou os estados não tem qualidade para o caminho espiritual. O que são as obras? É aquilo que a Bhagavad Gita vai chamar de os frutos das ações. Eu faço as coisas, espiritual ou fisicamente, pelos resultados, pelo prestígio, pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo aplauso, pela edificação das coisas, pelo acúmulo. Ou pelos estados espirituais, pelo samadhi, pela sublimação, pelo ciricutico espiritual, sabe? Para ter o... Essas duas coisas não são o caminho espiritual. Se eu estou na igreja, por exemplo, para uma relação peticionária com Deus, me dá um novo emprego, me dá uma nova casa, me dá sucesso, me dá isso, me dá aquilo, ou se eu estou lá para ter o meu chilique espiritual momentâneo, para me sentir especial, me sentir recortado da realidade, me sentir com superpoder, eu não tenho qualidade para o caminho do autoconhecimento. Porque, e isso todos os textos dentro do Vedanta, do Yoga, do Tantra, do Sufismo, do Jainismo, dessas tradições todas que a gente traz para você aqui, todas elas vão dizer que as verdadeiras transformações, os verdadeiros resultados de uma prática espiritual intensa são silenciosos, são íntimos, são profundos. Essa alquimia da consciência que transforma esse barro cru em vaso, capaz de receber essa água fresca do conhecimento divino, ela se dá muito sutilmente, no íntimo, ali quietinha. Então, verifica com muita astúcia se o que você quer é caminho espiritual ou entretenimento. Se você quer ocupar seu tempo de uma coisa maravilhosa que te fez sentir gostosinho. E tá tudo bem você querer sentir gostosinho, porque a vida é pesada e difícil. Mas você precisa ter clareza. E é difícil quando você não busca a lucidez voluntariamente, porque a lucidez vai ser tapeada na sua fuça. Ou você acorda por vontade, ou por espontaneidade. Se você não usa as suas faculdades da inteligência em seu favor, para o desenvolvimento desse conhecimento profundo, essas faculdades da inteligência vão ser postas a serviço da sua vaidade, do seu ego, desse lado empedernido, arraigado, mesquinho, esse lado que se ressente, esse lado que quer aplauso, que quer tapinha nas costas. E se você está afim disso, procura outra atividade. Por fim, um poema de Mevlana Jalaluddin Rumi, para a gente não esquecer do que é que a gente está buscando aqui, né? Trabalha. Continua cavando o teu poço.
nem pensas em deixar o teu trabalho. Aí, em algum lugar, a água está. Submete-te a uma prática cotidiana. A tua fidelidade com este compromisso é um badalo na porta. Continua batendo. A joia interior vai, enfim, abrir uma janela e tu olhas para ver quem é. Então, quer dizer, Rumi está tanto exortando a gente a não deixar a nossa atividade diária e fugir para uma outra espécie idílica de vida que a gente imagina que vai ser tão ideal e diferente, porque você continua ali. Mas também ele diz, se você achou o teu caminho, insiste nessa bodega, cara. Não espere resultados instantâneos, isso não é um miojo. Então, insiste ali, persiste. O resultado da prática se dá em anos. A parte que está aqui hoje, já que eu tô trazendo, já que ela estava tanto tempo ausente, eu estou chamando ela toda hora. A gente está junto há 10 anos. Eu e ela vemos um no outro o resultado de 10 anos de esforço. Só que é difícil a gente ver em si, né? Então quando ela me fala, nossa, você está mudando muito, eu falo, será? E eu digo a mesma coisa para ela, ela diz, será? Mas é um trabalho lento, mas que dá resultados que valem muito a pena. E que aí que tá. Não dá pra você mostrar, comparar ou competir com ninguém sobre isso, né? Não. Por fim, pra gente fechar mesmo, venham conhecer Rosa de Nazaré. Eu não ganho nada com isso mesmo. Exceto a satisfação de saber que eu tô apresentando pra você um caminho muito digno, muito verdadeiro, de pessoas muito bondosas. Eu venho pra cá e meu coração se preenche de um alimento que não é do corpo, assim. Eu realmente gostaria que mais pessoas conhecessem. Não é um lugar religioso, você não precisa ser muçulmano, de jeito nenhum. Eles fazem questão de dizer, a Maria Rosa diz, eu não sou muçulmana, eu sou uma derviche, mas né, ela foi iniciada nos caminhos derviches por mestres lá na Turquia. Mas ela deixa aqui muito laico para você aprender esse trabalho do coração se abrindo. Muito legal. Eles vão ter mais retiros esse ano, né? Bom. Então procurem Retiro Rosa de Nazaré. E por fim, se quiserem fazer uma prática longa, intensa, linda e extenuante, ao mesmo tempo fascinante, vai ter o curso na Índia, o Atma Sadhana, em janeiro. Então nós vamos estudar várias tradições e vários textos e várias práticas meditativas, o curso certificado e apostilado. Vocês vão começar o curso no Brasil comigo, fazendo aulas de filosofia indiana e de meditação. Que mais? E também tem uma pré-viagem para quem quiser ir antes de janeiro, quiser passar o ano novo no Rajastão e também fazer um curso lá sobre o Tattva Buda. Procure essa voz encantadora que vos fala sem aparecer. Fala alguma coisa, voz. Alguma coisa, voz. Qual é o telefone? Diz aí pra Isa fazer assim. 99014-9516. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Venham girar aqui no Rosa de Nazaré e tenham clareza do seu propósito. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!